Oi, eu sou Lúcia Lázaro e hoje eu vou estar comentando a respeito de tipos de líderes. Eu escolhi líderes que são aqueles mais comuns nas organizações por onde a gente passa. O primeiro deles é o líder controlador ou centralizador. Esse líder é aquele tipo de líder que quer ter controle sobre tudo, sobre as pessoas, sobre as coisas. Então, é um monte de relatórios, tudo ele quer ter por escrito, ele quer saber, ele vai procurar a pessoa não está, ele quer saber onde a pessoa estava, ele fica checando duplamente. Por exemplo, ele pede uma informação para você e aí depois ele vai checar com o seu colega se aquela informação era verdadeira. Esse é o tipo de líder controlador. O que tem por trás disso é que ele acredita que o poder está no controle. E ele acha que se ele perder o controle, ele vai perder também o poder. Normalmente essas pessoas, quando vai para um extremo, como em todos os casos de liderança, tudo que é extremo, que foge ao senso comum, acaba virando alguma coisa que precisaria, na verdade, ser tratada. Então, por exemplo, num caso extremo, o controlador ele seria uma pessoa que poderia ter paranoia, né? Se for o tipo de pessoa que realmente não consegue conviver com um mínimo de falta de controle. Bom, o próximo é o líder autoritário. O líder autoritário, ele é aquele tipo de pessoa que lidera impondo medo nas pessoas. É isso mesmo, ele se alimenta do medo das pessoas, ele tem prazer que as pessoas temam ele. Então, tem uma questão aí que é o liderado pode ou não se submeter a isso. Normalmente, quem se submete pode ter baixa autoestima, né? É que nem na relação, se a gente for ver na relação extrema, é o sadomasoquista. Não é só o autoritário que tem poder aqui no caso. O que se faz de vítima, que é o liderado, que tem baixa autoestima, ele também tem poder, porque ele usa isso contra o autoritário. Então é importante perceber esse jogo e de que forma você se enquadra nesse jogo, como é que você joga essa dança, né? O próximo que eu vou comentar é o líder carismático. O líder carismático. Tem pessoas que são muito carismáticas, mas que é aquilo que a gente chama de santo do pau oco. Elas são promovidas a uma posição de chefe, de líder, e muitas vezes não tem fundamentação para estar nessa posição. E aí o que acaba acontecendo com o tempo é que as pessoas acabam percebendo que ela não tem os fundamentos necessários para liderar, ela não tem as competências, as habilidades e os comportamentos. Entretanto, se for uma pessoa que tem as competências, as habilidades, os comportamentos e é carismática, essa pessoa é aquele tipo de pessoa que vai longe dentro da organização. É um tipo de pessoa que provavelmente vai chegar a diretora, a vice-presidente e até a presidente. Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvi-lo falar. As pessoas têm uma reverência a esse tipo de pessoa carismática. Enquanto liderado, você precisa ver em que momento você cede ou não o seu poder para o carismático. Isso é uma coisa muito interessante de observar, porque o carismático ele se alimenta dessa veneração das pessoas em relação a ele. Então, observa isso em você, se você tem um líder carismático. Ele realmente tem as competências, as habilidades e os comportamentos para liderar? Ele é uma pessoa que realmente gera resultado através da equipe? Isso são perguntas que a gente tem que se fazer no dia a dia, né? O outro líder, que é um líder que sempre aparece também, é o líder estrela. O líder estrela é aquela pessoa que normalmente tem uma carreira meteórica. É o tipo da pessoa ligada, não é no 240, é ligada no 330. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma carga de energia
fantástica. E ele quer tudo para anteontem, todos os prazos, ele passa prazos mais curtos do que aqueles que ele se comprometeu, para que a equipe entregue antes, para que ele possa mostrar que a equipe dele realmente e ele se superam. Ele também aperta nas metas, ele dá metas mais altas do que as metas comprometidas com a organização, as metas acordadas. Por quê? Porque ele quer se sobressair em relação aos demais. Normalmente, esse tipo de pessoa, se ele tiver as competências, as habilidades, de novo, né, e os comportamentos necessários, ele pode fazer uma carreira meteórica, mas ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. O problema é quando a pessoa faz tudo isso e destrói a equipe, né? Não constrói com a equipe. E aí, com o tempo, essa pessoa tende a não ter os resultados esperados. E as pessoas que trabalham com ele, por ser um sistema meio, não vou falar escravagista, mas puxado de trabalho, né? Com muitas horas, muita atenção, muito estresse, acabam preferindo, às vezes, trabalhar com outros líderes, porque querem ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, no longo prazo, trabalhar com um líder desse tipo não é muito agradável, pode causar problemas de saúde e de bem-estar para quem é liderado. O outro líder que eu queria falar, que também sempre aparece, é o tal do líder exibicionista. É aquele líder que tem que mostrar para todo mundo que ele está com o carro do ano, que o carro dele é o melhor, ou então, quando é mulher, que tem joias, que quer aparecer. Esse tipo de líder, ele se exibe para poder chamar a atenção das pessoas. E isso é em relação à equipe, em relação aos superiores, tudo dele é melhor, tudo dele é excepcional. O dos outros ele não está nem interessado em saber, né? Então, para quem trabalha com esse tipo de líder, é melhor não querer se sobressair ao líder, porque se você chamar a atenção, você está roubando a atenção que é para ele, e ele não vai gostar nem um pouquinho disso. Então, fique, como a gente diz, né, pato novo voa abaixo, então fique na sua, e não queira se sobressair, porque ele realmente não tolera que as pessoas que trabalham, os liderados dele, se sobressaiam a ele, ok? É o tipo de pessoa que você vai numa reunião, você não pode falar mais do que ele. Você tem que ficar quieto e deixar ele falar. O outro líder, que é um líder assim que a gente vê menos, mas que é o líder que na curva da liderança, porque a gente tem uma curva de evolução na liderança. A gente começa lá no início precisando de coach, precisando do chefe para ajudar a gente, porque a gente não tem todas as competências ou a gente não tem proficiência, o grau de maturidade necessário e de experiência necessário dentro daquela competência, então a gente sempre precisa de alguém para ajudar a gente a liderar. Depois, conforme a gente vai evoluindo nessa curva, e essa curva vai entrando num patamar de estabilidade, com a maturidade desse líder, ele já liderou muitas equipes diferentes, em organizações diferentes e durante muitos anos, ele passa a ser um líder servidor. Ele evolui a ponto de que ele faz com que a equipe participe de tudo, que a equipe se sinta importante, se sinta merecedora, que a opinião deles é importante para tomar uma decisão, ou quando a pessoa está participando de uma reunião, ele pede para a pessoa trazer o que a pessoa pensa a respeito. Esse é o tipo de líder que usa a autoridade dele, que foi construída por expertise, por experiência e por maturidade, para que a equipe seja uma equipe que se autogestione. Então, o líder servidor é uma pessoa muito importante porque ele tem uma preocupação maior com a equipe, com a sustentabilidade do negócio, ele é uma pessoa que está antenada ao que está acontecendo também.
Para a pessoa que trabalha com esse tipo de líder, é uma oportunidade excepcional. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que ao longo da minha carreira eu tive muito poucos líderes servidores, mas os que eu tive, eu mantive como exemplo para a minha vida profissional, porque eles são realmente exemplos de profissionais e a gente percebe assim que a gente começa a trabalhar com eles, que são pessoas excepcionais. Bom, esses são os líderes mais comuns dentro da organização. Eu estou olhando aqui para a minha lista para ver se eu não esqueci nenhum. O carismático, o autoritário, o controlador, o estrela, o servidor, o exibicionista, estão todos aí. Bom, então tá aqui, conforme eu tinha prometido para vocês, os tipos de líderes mais comuns dentro das organizações e como lidar com eles. Agora, você como liderado, se você tem uma série de questionamentos a respeito do seu líder, se você tem problemas de relacionamento com o seu líder, e se você percebe que só ele quer ser o bom, eu sugiro para você que você comece a olhar outras oportunidades. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Toda pessoa que fica infeliz no trabalho, com o tempo, ela vai começar a apresentar sintomas de estresse, pode apresentar sintomas de depressão. Então, não deixe isso acontecer na sua vida. A gente sabe que sempre tem alguém precisando de uma pessoa com as nossas competências e as nossas habilidades, ok? Até a próxima, sucesso para você e obrigada!